Hoje vamos mergulhar nas palavras mais devastadoras já pronunciadas na história humana. E não estou falando de insultos no Twitter. Estou falando das palavras que literalmente criaram universos, dividiram mares e fizeram reis tremerem, de medo. Vamos explorar a palavra forte de Deus na Bíblia, aquela que quando é pronunciada, as coisas simplesmente acontecem. Prepare-se para conhecer 3 momentos onde Deus abriu a boca e o mundo nunca mais foi o mesmo. Porque quando o Todo-Poderoso resolve falar, ninguém fica indiferente. O nada absoluto. Nem escuridão, porque escuridão já é alguma coisa. Era literalmente nada. Vazio total. Caos primordial. O tipo de situação que te dá crise existencial só de pensar. Era tão vazio que nem havia um lugar para estar. Vazio. E aí, do meio desse nada impossível de descrever, uma voz corta o silêncio cósmico. Haja luz. 2 palavras em português. 3 em hebraico. Yehior. Simples assim. Sem cerimônia, sem preparação dramática, sem efeitos especiais. Deus não precisou de varinha mágica, não fez ritual complexo, não consultou manual de instruções. Simplesmente falou, e o universo obedeceu. Imaginem a cena. Do nada absoluto, bang. Não o Big Bang dos físicos. Esse veio depois. Estou falando do momento onde a primeira partícula de luz surgiu do vazio, onde o primeiro fóton começou a existir. A primeira coisa que existiu foi exatamente aquilo que Deus ordenou que existisse. Sabe o que é impressionante? Deus não disse, por favor, que haja luz. Ou seria legal se pudesse haver luz. Ele simplesmente ordenou. E a luz não teve escolha. Ela teve que existir. Porque essa é a diferença entre a palavra de Deus e qualquer outra palavra. Quando Deus fala, a realidade se reescreve para obedecer. Físicos modernos ficam maravilhados tentando entender como matéria e energia surgiram do nada. Deus resolveu essa questão em 3 palavras. Literalmente falou a existência para dentro da existência. E sabe qual foi o resultado? Gênesis 1:4 diz que Deus viu que a luz era boa. Ele não ficou surpreso, não teve que fazer ajustes, não precisou de segunda tentativa. Primeira palavra. Resultado perfeito. A luz que surgiu era exatamente como Deus queria que fosse. Esta é a palavra forte de Deus. Aquela que não apenas comunica, mas cria realidade do nada. O universo inteiro começou com um comando divino de 3 palavras. Agora vamos para um momento onde a palavra de Deus não criou, mas controlou forças já existentes de uma forma que desafia toda a lógica conhecida. Estamos em Gibeon, por volta de 1400 a.C. Josué, o líder militar mais temido de sua época, está em uma batalha épica contra 5 reis amorreus. O problema? O dia está acabando, e numa época sem iluminação artificial, batalha noturna significava desvantagem total para os israelitas. A situação era crítica. Ou eles terminavam aquela batalha antes do pôr do sol, ou teriam que recuar e perder uma oportunidade única de conquistar a terra prometida. E aí Josué fez algo que, convenhamos, beira a loucura. Na frente de todo o exército israelita e dos inimigos, ele olhou para o céu e gritou uma oração que deve ter feito todo mundo pensar: esse cara pirou de vez. Sol, detenha-se sobre Gibeon, e tu, lua, sobre o vale de Aijalon. Imaginem a cena, no meio de uma batalha sangrenta, espadas batendo, gritos de guerra, homens morrendo, e o comandante para tudo para conversar com astros celestes. Se isso acontecesse hoje, Josué seria internado para avaliação psiquiátrica. Mas aí aconteceu algo que até hoje faz astrofísicos perderem o sono tentando explicar. O sol literalmente parou no céu. Não devagar, não desacelerou gradualmente. Parou. Por aproximadamente 24 horas a Terra parou de girar, ou o sistema solar inteiro se reorganizou, ou algo ainda mais impossível aconteceu. Josué 10:13 descreve: e o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. O sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Aqui está o ponto. Deus não precisou de explicação científica, não consultou as leis da física,
Não se preocupou com as consequências gravitacionais de parar a rotação da Terra. Josué orou, Deus respondeu, e o cosmos obedeceu. A palavra forte de Deus não apenas cria, ela também controla. O mesmo Deus que disse haja luz também disse, pare aí, sol. E o resultado foi o mesmo. Obediência instantânea. Josué venceu aquela batalha porque teve tempo extra para terminar o que começou. Os 5 reis foram derrotados, e Israel conquistou território estratégico crucial. Tudo porque Deus falou com o sistema solar como quem dá ordem para um cachorro. A palavra de Deus não reconhece impossibilidades. Ela transforma o impossível em inevitável. Agora vamos para o momento mais dramático. Quando a palavra de Deus enfrentou o último inimigo da humanidade, a morte. Betânia, aproximadamente 30 depois de Cristo. Lázaro, amigo íntimo de Jesus, está morto há 4 dias. Não quase morto. Não em coma profundo. Morto. Tão morto que sua irmã Marta avisa Jesus: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Em outras palavras, decomposição já começou, não tem mais volta, acabou a festa, finito, the end. Jesus chega em Betânia e encontra um velório em pleno andamento. Todo mundo chorando, lamentando, fazendo aquele drama tradicional dos funerais da época. Maria, irmã de Lázaro, se joga aos pés de Jesus e solta a frase que resume o desespero humano diante da morte. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E aí acontece algo interessante. João 11:35 registra a menor e mais poderosa frase da Bíblia. Jesus chorou. O próprio Deus chorou diante da morte. Não porque não pudesse fazer nada, mas porque sentia a dor humana causada pela separação definitiva. Jesus vai até o túmulo, uma caverna com uma pedra, na entrada, como era costume da época. E aí ele dá a primeira ordem. Tirem a pedra. Marta, sempre prática, faz a observação óbvia. Senhor, já cheira mal. Mas Jesus não estava interessado em protocolos funerários ou preocupações sanitárias. Tiraram a pedra. E aí vem o momento épico. Jesus levanta os olhos para o céu, faz uma oração curta de agradecimento pelo que está prestes a acontecer. E então, não foi um pedido delicado, foi uma ordem militar. Jesus não disse: Lázaro, por favor, se for possível, considera a possibilidade de retornar à vida. Ele comandou um morto de 4 dias a voltar à vida. E sabe o que aconteceu? João 11:44 descreve: E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Lázaro obedeceu. Um cadáver em decomposição obedeceu à voz de Jesus. A morte, que até então era imbatível, teve que devolver sua vítima. O processo de decomposição teve que reverter. Órgãos que haviam parado voltaram a funcionar. Sangue que havia coagulado voltou a circular. A multidão que presenciou isso ficou em choque total. Alguns creram em Jesus na hora. Outros correram contar para as autoridades religiosas, porque testemunhar alguém ressuscitar um morto de 4 dias não é algo que você simplesmente esquece e volta para casa como se nada tivesse acontecido. Esta foi a demonstração definitiva de que a palavra de Deus tem autoridade sobre tudo, inclusive sobre a morte, o último inimigo da humanidade. A palavra forte de Deus não reconhece limites. Nem mesmo a morte pode resistir quando Deus ordena a vida. Então, qual é a palavra forte de Deus na Bíblia? Não é uma palavra específica, são todas as palavras que ele pronuncia. Porque a diferença entre as palavras de Deus e qualquer outra palavra no universo é simples. Quando Deus fala, a realidade se reorganiza para obedecer. Haja luz. E o universo nasceu. Pare. E o cosmos obedeceu. Vens para fora. E a morte recuou. Vimos hoje 3 momentos onde a palavra de Deus demonstrou poder absoluto sobre a criação, sobre as leis naturais e sobre a própria morte. Em cada caso não houve negociação, não houve resistência, não houve talvez. Houve apenas obediência instantânea e completa. A palavra forte de Deus é aquela que não precisa ser repetida, não precisa de explicação e não aceita contradição. Quando Deus fala, o universo escuta e obedece. E aqui está a reflexão final que vai te fazer pensar.
Se as palavras de Deus têm esse poder todo, o que acontece quando ele fala diretamente com você? Será que suas palavras para sua vida têm o mesmo poder transformador que criou o universo, parou o sol e venceu a morte? A palavra de Deus não mudou. Ela ainda ecoa através dos séculos com o mesmo poder de sempre. A pergunta é: você está escutando?